Olá, o Dia com a Ciência está começando e hoje nós estamos recebendo o professor Gustavo Roese Sanfeliz e também a bolsista Vitória dos Anjos das Neves para falarmos sobre o projeto de pesquisa Demandas de Esporte e Lazer para a Juventude. Sejam bem-vindos ao Dia com a Ciência. Obrigado. Imagina. Professor, então vou iniciar a conversa contigo, essa entrevista, né? Qual é o objetivo deste estudo, falando realmente dessa pesquisa, né? Então, esse estudo, né, que está vinculado aqui aos projetos institucionais de pesquisa da Universidade Fevale, ele vem atender uma demanda, uma necessidade de pensar um pouco a juventude na dimensão do esporte e lazer, né? Hoje no Brasil nós temos uma série de segmentos de projetos, né, assistências e programas do governo, tanto em nível federal como estadual, municipal, que atendendo aí desde a criança, passando pelo idoso e o adulto, mas a juventude, os jovens, que compreende aí, né, pelo documento da Unesco, bem como o Conjuve, que é um documento do governo federal, compreende de 15 a 29 anos, há uma lacuna. Então, o nosso projeto de pesquisa, ele tem esse objetivo de fazer primeiro um mapeamento do que tem sido oferecido, tá, no município na área do esporte e lazer para a juventude. E o segundo momento, aí nós temos o objetivo de ver com os jovens, a partir, né, de pesquisa feita diretamente com esse público, quais são as suas reais necessidades nessa área. Ou seja, depois nós faremos um cruzamento do que o município oferta e o que efetivamente eles precisam, né, demandando desde espaços, bem como projetos, programas para atender essas necessidades, né. Então a gente parte do pressuposto, a importância, né, desse segmento populacional, que é um crescente cada vez mais, que tem uma demanda reprimida desde trabalho, né, bem como a educação, saúde, que entra aí a dimensão do esporte e lazer, e bem como a dimensão que tem do entretenimento, da dimensão do lazer, né? De um espaço para que o indivíduo possa entreter-se, né? E ter o seu ócio ali destinado também nessa dimensão. Ou seja, o município e a cidade têm que pensar tanto na relação do espaço como projetos e programas para atender esses públicos, né? Pesquisa só aqui em Novo Hamburgo mesmo. Exatamente. Então, o nosso foco principal, né, é aqui, na cidade de Novo Hamburgo. E esse projeto de pesquisa, nós temos um apoio financeiro, né, financiamento da Universidade Fevale, também da FAPERGS e do Ministério do Esporte e da Rede Sedes, né? Perfeito. E Vitória, tu como bolsista, como é que é a tua participação dentro dessa pesquisa? A gente iniciou mais com uma leitura, escrevendo artigos como um teste, assim. E agora a gente está mais na parte de campo. A gente começou a fazer entrevistas com o pessoal para a gente poder usar esses dados para ter um material e poder passar isso após para todo o município, o nosso professor. E como é que vocês chegam até essas pessoas, né? Como é que é feito esse contato com elas? A gente foi... Agora, a primeira parte, a gente esteve no centro de Novo Hamburgo, fazendo no calçadão de Novo Hamburgo. A gente aborda as pessoas, falando que nós somos estudantes da Fevale, que a gente está fazendo um projeto em benefício de todo mundo aqui. E abordamos esses jovens, explicamos exatamente o que a gente faz e começamos com algumas perguntas explicamos que é sobre esporte e lazer na juventude e para eles responderem algumas coisas. Seria mais nessa parte que a gente está agora, fazendo a análise dos dados, transcrevendo as entrevistas. E todo mundo pode responder esse questionário ou vocês têm alguma jovens limitação, entre 18 e assim? 29 anos. 18 e 20 anos. Seria mais isso. A gente procura homens, mulheres, diferentes meio, assim, classes sociais. E, Gustavo, além das pessoas, né, que é feita essa pesquisa, também tem essa questão dos lugares, né? Se há instituições, espaços que oferecem realmente essas atividades. Como é que tem sido esse lado, esse aspecto da pesquisa? Assim? Certo. A dimensão não é o objetivo do projeto fazer um mapeamento de espaços, né? Nós temos uma pesquisa aqui na casa já do professor Framil, que ele busca fazer esse mapeamento de espaços de esporte e lazer no município. Mas a nossa pesquisa busca também entender esse processo, né? A nossa intenção é propositalmente provocar o município a oferecer mais programas e projetos. Desde a ocupação de espaços públicos, bem como a criação de novos espaços para atender a juventude, né, que tem essa demanda reprimida. Existem algumas ações, alguns projetos, mas eles são insuficientes, né? Mesmo pelas próprias informações passadas pelo município, ou seja, são mais de 16 mil jovens hoje no município, né? E há um atendimento em projetos apenas de 1.200.
Ou seja, há uma demanda reprimida. Claro que a gente tem que levar em consideração, por exemplo, na dimensão do lazer e do esporte, que classes socioeconômicas A e B têm, digamos assim, feito as suas práticas de lazer, né, esportivas em ambientes privatizados, né, em clubes, espaços, né, pagos. Mas, porém, o município tem que fomentar para atender essas demandas, não somente de classes economicamente C, D e E, mas também de todas as classes socioeconômicas. E também dimensionar o espaço público do lazer, né? Então, Novo Hamburgo tem que repensar a cidade na dimensão de parques, de praças, de pistas, né, para exercício físico, visando atender essa demanda reprimida. Que efetivamente a gente identifica, a partir das pesquisas, que o município tem poucos espaços, né, destinados aí para uma prática coletiva, em dimensão de lazer. Então, também a gente pode caminhar nesse sentido de provocar o município para pensar diferentemente a cidade, para atender essas necessidades, né? O hamburguense tem que se sentir na cidade, não sair para praticar o seu lazer, né? E a Porto Alegre, um outro município, até mesmo Campo Bom, né, que tem espaços destinados, por exemplo, para caminhadas, para atividades físicas esportivas, e Novo Hamburgo tem essa carência, né? Apesar de ter o Parcão, mas ele tem pouca viabilidade, pouca infraestrutura para algumas atividades, e isso sobremaneira preocupa, né, na dimensão da população ser atendida, né? O hamburguense ficar aqui e querer estar no município, né? Pensar a cidade, né? Juntar o esporte e o lazer mesmo, né? Exatamente. Vocês também fazem essa avaliação nos interesses de empresas privadas e até mesmo nessa questão de esferas do governo, né? Municipal, estadual e federal. Como é que tem sido isso na elaboração de projetos também aqui no município? Basicamente, as ações, elas estão relacionadas aí a proposições e programas do governo federal, né? Nós temos o PELC, que é o Programa de Esporte e Lazer na Cidade, do governo federal, que tem, né, a verba destinada aqui para Novo Hamburgo. Temos o PRONASSE, temos o PROJovem, que não envolve esporte e lazer, mas atendimentos de programas do governo federal. O município e o estado, principalmente, eles têm pensado pouco, né, de propor ações assertivas para atender os jovens, né? Então sempre tem sido ali, digamos assim, encaminhado ações a partir de ações específicas de determinados ministérios do governo federal, né? E no nosso modo de ver, para pensar a política pública, para atender essa demanda social reprimida, o município tem que tomar ação, tem que tomar par, porque o poder público municipal que conhece as necessidades, as carências, né? Então os políticos têm que pensar nessa dimensão do coletivo, porque a política pública ela passa pela elaboração de programas e projetos vinculados tanto na dimensão federal, mas também estadual e municipal, ou seja, pensar em todas essas esferas. Existem ações, mas atendendo a poucas pessoas, né, não a pleno, e também em segmentos específicos, né, ou seja, tem que ser ampliada para atender o maior número possível de jovens, né, no município. Há quanto tempo a pesquisa tem sido desenvolvida aqui na Fevale? Nós estamos iniciando a pesquisa, na verdade, estamos agora em fevereiro, né? Então são dados preliminares que nós coletamos junto à diretoria de desporto do município, bem como a diretoria de juventude aqui de Novo Hamburgo, né? Então são dados preliminares. As coletas a gente tem feito em espaços públicos, como a Victoria falou, no centro da cidade. Também aqui na Fevale, que nós temos alguns jovens aqui, né, dessa faixa etária. E é importante destacar que são jovens, devem ser residentes, né, em Novo Hamburgo. A gente tem muitas pessoas aqui encontrando no centro, na coleta de dados. Eu sou morador de Sapiranga, eu sou morador de Esteio, que gostaria de participar para colocar a sua opinião, né, na pesquisa, mas infelizmente não é possível porque o nosso encaminhamento nesse sentido é fazer um diagnóstico do município, né, que é a pesquisa. Focando bem aqui na cidade bem mesmo. Na cidade.